baixar o nosso aplicativo. Vai lá no Play Store, baixe Capital do Caju para você acompanhar a nossa programação até o final do dia. Estou aqui com Osés Oliveira. Osés, bom dia. Bom dia, Viviane. Bom dia, povo de Deus. Salve Maria. Salve Maria. Nós vamos hoje meditar no Fé e Moral sobre um tema interessante que a gente às vezes acha muito simples. É simples de fato, mas precisa a gente aprofundar um pouquinho esse tema. A gente vai começar hoje, mas vai ter outros momentos também de aprofundar esse tema, tá bom? Aqui no programa e também nos meus canais. E o tema de hoje é as parábolas de Jesus. Por que Jesus contou parábolas? Somente Jesus contou parábolas ou outros também contavam parábolas antes de Jesus e também no tempo dele? Essas perguntas devem ser feitas porque geralmente a gente escuta as parábolas do Evangelho e na grande parte nós achamos que é muito fácil entender. E de fato elas não são complicadas. De fato, elas não são tão difíceis, mas existem algumas condições para a gente aproveitar melhor das parábolas, em especial neste tempo, né? Uma das coisas é por que muitas vezes Jesus contava as parábolas e as pessoas não entendiam. É algo interessante, né? O próprio Jesus vai falar que muitas vezes as pessoas iam ouvir e não iam entender. Até havia uma profecia, a profecia do profeta Isaías, a respeito desse não entendimento daquilo que Jesus fosse falar. E Jesus fala que de fato isso tem que acontecer. Mas é interessante que para os antigos, geralmente quem é que escolhia o mestre? Os discípulos escolhiam o mestre. No tempo de Jesus é o contrário, com Jesus, melhor dizendo. Ele vai falar, não foste vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi. Jesus é um mestre diferente. Ele atua como esse rabi diferente. Ele não é aquele que é escolhido, mas é aquele que toma a iniciativa. Então, geralmente, quem é que entendia as palavras que eram ditas por Jesus no sentido de parábolas? Ou os discípulos, ou então os próprios fariseus. E algumas vezes os discípulos nem entendiam, grande parte delas, até quando era uma parábola simples, algumas vezes eles não entendiam. E por isso eles pediam Jesus para explicar. Por exemplo, a parábola do semeador. Jesus mesmo explica aos discípulos essa parábola. A parábola do joio e do trigo, o próprio Jesus explica. E é interessante aqui que nós damos tão pouca atenção às parábolas explicadas por Jesus. Meus irmãos, é Deus explicando uma parábola. Isso é muito profundo. Eu creio que a gente não tem essa atenção devida, nem a palavra de Deus, escrita, né, nas Sagradas Escrituras ali, e nem temos uma atenção devida às explicações do Cristo. A palavra do Cristo nos transforma, muda a nossa vida. É preciso ter essa clareza, eu preciso dar atenção maior a essas explicações de Jesus acerca dessas parábolas que ele mesmo explicou. Falta essa atenção. Uma outra coisa é, as parábolas, elas, quando são contadas, são de coisas do dia a dia. Claro que são. No entanto, as parábolas têm algo chamado uma estranheza, algo estranho à parábola. Osés, como é isso? Porque quando nós escutamos as parábolas, nós achamos, não, Jesus está contando coisas do cotidiano, são historinhas do dia a dia, coisas comuns, e todo mundo vai entender. Mas como eu já falei no início, os fariseus entendiam, muitos deles entendiam. Ó, Jesus está falando para nós, e ficavam com raiva e queriam matar Jesus. Ou seja, eles entendiam perfeitamente. Perfeitamente no sentido assim, de compreender a mensagem, mas não o coração da mensagem. Eles se revoltavam. Eles endureciam o coração diante da palavra.
É aquilo que fala em Isaías, que a palavra de Deus, ela não cai na terra, sem fazer o seu efeito. Às vezes pode ser um efeito de fechamento, que não é um efeito da palavra em si, mas o não acolhimento dela, ou um efeito de brotar frutos. Só que essa palavra, que é Jesus, ela veio ao mundo. Ela se fez carne. O verbo se fez carne. E esse verbo, quando veio à terra do coração humano, encontrou um coração que se rebelou, o não serviam, né, de Lúcifer, não servirei, ou encontrou um coração obediente, ao exemplo da Virgem Maria. Então, Jesus, essa palavra, perdão pela a gripe que não passa, né? Essa palavra de Jesus em relação às parábolas criava uma reação. Alguns ficavam encantados, né? Mas os discípulos falavam, nós não entendemos. E Jesus ia explicar para eles, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Então, Osés, qual o sentido da multidão não entender as parábolas? O grande sentido é, eles precisam deixar de ser multidão e começarem a ser discípulos. Eles precisam deixar de ser um coletivo para ser alguém particular que quer dizer, Senhor, ensina-me, eu não entendi. Eles precisam ser Maria que está aos pés do Mestre. Eles não precisam ser aquela multidão agitada que tem tantos interesses, mas esquece o interesse maior, que é aprender os mistérios que vêm da boca de Jesus. É por isso que é preciso, de fato, que aquela multidão se inquiete, tenha um coração inquieto e diga, não estou entendendo. Eu quero estar mais perto de Jesus. Estando mais perto dele, eu saberei os segredos. Que não são os segredos que Jesus quer esconder. São os segredos e mistérios que ele quer nos contar e nos transformar com esses mistérios da sua vida. Então as parábolas sempre têm algo estranho. Estranho como assim? Por exemplo, a parábola da ovelha perdida. Depois eu vou explicar várias parábolas, tá bom? Aqui no programa. A parábola da ovelha perdida. Nós ouvimos que tem 99 que ficam ali no aprisco. Em alguma passagem fala que em um local seguro, né? Jesus pergunta, qual é o pastor que tendo 100 ovelhas não deixa as 99 lá no aprisco, ou então deixa só as 99 e não vai buscar uma que se perdeu? Quem é o pastor? Aí nós falamos, qualquer pastor vai buscar essa ovelha perdida. Não, meus irmãos, não era assim. Não pense que os pastores, mesmo assim no sentido literal, se uma ovelha se perdia, eles deixavam as 99. Precisava ter outros pastores perto para olhar as ovelhas dele. Precisava ter um aprisco seguro. Porque senão aquele pastor ia atrás de uma ovelha e ia perder as 99. Então precisava do aprisco seguro, precisava de outros pastores ajudando. Às vezes tinha, mas nem sempre tinha. Então, quando as pessoas ouviam isso, não é comum que um pastor saia atrás de uma ovelha e deixe as 99. Não é tão comum assim. O que ele quer dizer com isso? Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, tem algo estranho ali também. Quando Jesus conta a parábola do publicano e do fariseu, um publicano e um fariseu estavam no templo. Quem ouvia pensava, um publicano no templo? Não, espera aí. Poderia ser um israelita fiel. Poderia ser uma outra pessoa. Ou um israelita não tão fiel. Mas um publicano, um pecador público. Vocês sabem o que é para o judeu um publicano? Aqui levaria um tempo bem vasto para explicar o que era o publicano. Uma das coisas. Por exemplo, era cobrado muitos impostos, bem injustos, né? E geralmente os cobradores de impostos eram considerados também pecadores públicos, publicanos, porque trapaceavam, roubavam, não tinham fidelidade, né, ao povo ali de Deus. E geralmente quem não pagava os impostos poderia ser vendido, muitas vezes, como escravo. E a mulher, muitas vezes, ser colocada para serviços terríveis, ou prostituição, ou então ia ser presa a família toda por não pagar os impostos.
Então, as pessoas tinham uma raiva muito grande porque era o publicano que muitas vezes causava isso pelo seu roubo, pela sua traição ao povo de Deus. Então, dizer que um publicano está no templo é algo estarrecedor, assustador. Quando Jesus conta a parábola do samaritano e fala um levita, um levita, né, um sacerdote, e depois ele fala um samaritano. Na lógica do judeu deveria ser um levita, um sacerdote e um israelita comum. Mas um samaritano era algo estranho. É tanto quando Jesus pergunta quem é que de fato amou aquele homem, a resposta é aquele que usou de misericórdia. O homem não diz o samaritano, diz aquele. Ou seja, tem algo simples da parábola, que é o dia a dia das pessoas, mas existe algo de estranho. E essa estranheza é próprio do gênero literário que é a parábola. Jesus quer alcançar a inteligência? Sim. Mas ele quer alcançar a alma, o coração mais profundo da pessoa e ela dizer, poxa vida, o que o mestre está querendo dizer sobre isso? Aí a pessoa pode ficar com aquela interrogação que tocou o coração e querer alargar para conhecer mais Jesus e se aproximar dele, ou ela pode ficar com aquela pergunta direto, só com curiosidade e não se aproximar de Jesus. Então, o grande segredo das parábolas é que Jesus quer contar a nós os seus segredos. E ele quer que esses segredos sejam contados. Mas é preciso tornar-se discípulo e parar de ser multidão. Orígenes falava que é muito perigoso ser multidão. Os santos padres falavam que muitas vezes nós somos como aquele homem que estava possuído pelos demônios, né? Como é o seu nome? Ele fala legião, porque somos muitos. Muitas vezes nós somos assim, muitos. Nós estamos totalmente divididos, né? Ora a gente quer uma coisa, ora quer outra. A gente está no trabalho, quer estar na diversão, quer estar em casa dormindo. Está em casa deitado, quer estar com uma amiga, que está com uma amiga, está pensando em outra coisa. A gente é todo quebrado. A gente às vezes parece uma multidão, todo disperso. Não tem essa união, essa unidade. E é interessante que São Bento, na sua regra, fala que nós devemos pedir ao Senhor, né, que nos livre, né, das nossas vontades. Porque às vezes a gente não tem só uma vontade, tem várias vontades, um fragmento. Nem nós sabemos para onde queremos ir, aonde queremos chegar. Por isso que nós não saímos nem do lugar. Ou então nós corremos na direção errada. Como fala Santo Agostinho. Muitas vezes é melhor caminhar na direção certa do que correr na direção errada. E São Bernardo de Claraval fala que a vontade própria, né, ele fala o seguinte, melhor dizendo, né, morra a vontade própria e não haverá mais inferno. Querem dizer que muitas vezes a nossa vontade já gera na nossa vida pessoal e ao nosso redor um inferno. Porque a nossa vontade própria muitas vezes é movida pelo egoísmo. E as parábolas ela vêm arrancar isso de nós. O homem velho, né? É tanto que, para terminar aqui, o profeta Natan, se eu não estou enganado, ele chega para Davi e vai contar uma parábola quando Davi peca gravemente, mandando matar um homem e adulterando antes, né? E o profeta, ele é esperto, ele usa sabedoria. Se ele chegasse acusando Davi, ele podia ser morto também, mas ele chega com sabedoria, olha, e começa a contar a parábola e Davi se espanta. Mandem pegar esse homem, prender, fazer tal coisa com esse homem. Ele fala, esse homem és tu. E Davi se arrepende e recomeça uma nova vida. Então as parábolas têm o sentido de provocar a pessoa. Ela começa a escutar e acha que não é com ela. Mas depois, com o auxílio da graça, com a meditação, ela percebe, esse homem sou eu. Essa pessoa sou eu. Então esse foi o nosso momento do Fé e Moral da Igreja, aqui no Boa Nova de Paz.